Olá a todas, um abraço de carinho neste tempo, um abraço fraterno para todas as que estão seguindo este programa especial de luminiscência, um espaço especial para recebermos essa luz de esperança em tempos onde nossa fé precisa ser fortalecida. Hoje vamos receber mais uma luz, a palavra de Deus, né, para os nossos corações, assim que vamos receber essa mensagem de hoje. Fé nas dificuldades. A fé é o ingrediente essencial para tudo, porque nós caminhamos pela fé. E é nos momentos de grandes dificuldades onde a nossa fé precisa se fortalecer muito mais. Hoje, nossa mensagem de luz, nosso raio de luz da palavra de Deus para você e para mim está no Salmo 23. Aquele salmo muito conhecido, muito ensinado, lido, estudado por todos, por muitas pessoas no mundo inteiro. E no versículo 4, ele fala algo muito especial. Vamos ler Salmo 23, versículo 4. Nós vamos ler o salmo inteiro, mas vamos ler por partes hoje. Então vamos lá, Salmo 23, versículo 4. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e o teu cajado me protegem. É uma linda mensagem, uma linda palavra do Senhor, muito necessária nestes tempos de crise. Davi fala do vale da sombra da morte, pelo vale escuro. Davi fala de situações bem complicadas. E essa expressão vale da sombra, da morte, o vale escuro, né? Pode ser muitas coisas. Ele pode ser de tipo emocional, por exemplo, quando passamos por uma forte tristeza, depressão, uma grande perda, quando estamos sentindo solidão, abandono, tudo isso no plano emocional. Mas também nós poderíamos chamar esse vale das sombras no tipo físico, estando em perigo, a minha vida está correndo grande risco de morte, pode ser um caminho muito difícil, complicado, perigoso, mas também pode ser de tipo espiritual, quando nossa fé está sendo testada, nós estamos vivendo momentos de grandes provações na nossa fé, na nossa vida espiritual. Enfim, mesmo de um jeito ou do outro, ninguém quer passar por um vale desses. Não gostaríamos passar por ali. E as ovelhas, elas permaneciam sempre no aprisco, certo? Elas permaneciam ali guardadinhas, era onde elas descansavam, onde elas dormiam. Mas elas não podiam ficar o tempo inteiro nesse lugar. Elas precisavam sair para comer. Elas precisavam sair para poder ir e beber água. Aí onde o pastor tirava as ovelhas e conduzia elas até o lugar onde tinha o alimento e a água suficiente para eles poderem se alimentar. Muitas vezes essa passagem, esse caminho não era o melhor, não era o caminho perfeito para andar tranquilamente. Às vezes era perigoso, às vezes corria o risco de alguma ovelha cair. Por isso, Davi conhecia muito bem esta analogia na que ele coloca o Senhor, porque ele também foi pastor de ovelhas. Então, isso é muito importante porque quando nós sabemos quem está conosco, nós sabemos que a nossa vida está nas melhores mãos, né? Então, a vida está cheia desses momentos, isso não podemos negar. A vida está cheia de momentos de grandes dificuldades, em que nós temos que caminhar, avançar, e no caminho, possivelmente, eu não vou encontrar as coisas todas favoráveis para mim. Mas isso não significa que o mundo está em contra minha, simplesmente que é o mundo. O mundo é assim e nós estamos aqui. Por isso, hoje vamos fortalecer nossa fé nas dificuldades para que quando passemos por essas dificuldades, tragamos à memória esta palavra do Senhor, esta luz, este raio de esperança, de amor e de fé que hoje pode iluminar o nosso coração e nos acompanhar nesse caminho do vale das sombras da morte. Então assim, quando passamos pelo vale também acontece algo. Nós podemos perder o foco.
Às vezes deixamos de ouvir a voz de Deus e começamos a ver muito claro o panorama que estamos vivendo. Às vezes a voz do medo, do perigo, as vozes dos problemas parece que falam mais alto. E ali é onde também aparece algo bem extraordinário que Jesus usou, o exemplo do pastor, para nos lembrar de algo muito interessante que você não pode esquecer. Lá em João 10 ele fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Né? Lembre-se disso, as ovelhas do Senhor escutam a voz. Então, nesses momentos em que estamos passando pelo perigo, nós temos que identificar a voz de Deus no meio dessa situação, para eu não me descontrolar, porque as outras vozes vão falar, mas há uma voz que já falou, há uma voz que já se manifestou para nós, e foi a voz de Deus. Foi a voz do Espírito Santo e ela continua ativa. E é importante ouvir essa voz para não escorregar. E se por acaso, em algum momento, a gente sai um pouquinho do caminho, lembre-se também o que estava falando o versículo, esse que acabamos de ler do Salmo 23, né? Ele fala que tua vara e o teu cajado me protege. Essa vara, esse cajado, era a forma como o pastor podia alcançar algumas ovelhas, pegar algumas ovelhas. Às vezes Deus tem que fazer isso conosco, quando estamos assim, meio saindo um pouquinho dos trilhos. O Senhor tem que nos voltar, nos encaminhar, nos trazer de volta. E isso só faz o grande pastor, o grande pastor que é o Senhor. Agora, a grande pergunta: como fortalecer a fé nos momentos da dificuldade? Quando passamos por esses vales, todos os tipos de vales, como podemos nos fortalecer? Como fortalecer nossa fé? Então vamos ver, no mesmo Salmo 23, nós vamos encontrar a resposta. O primeiro é: lembre-se quem é Deus. Vamos lá ao versículo 1, a esse primeiro versículo do Salmo 23. Vamos ler? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É uma grande declaração. Uma declaração extraordinária. Davi fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Lembre-se que Davi antes foi pastor. Então, ele cuidava das ovelhas, sustentava as ovelhas, defendia as ovelhas. Ele era quem entregava tudo e fazia tudo. Depois, Davi passou a ser ovelha de Deus. Deus cuidando dele. Ele começou a entender que ele tinha um pastor acima dele, que ele também era ovelha. E por isso, nesse Salmo 23, ele se declara não entendendo ele a função de pastor, não, pelo contrário, entendendo ele sua função como ovelha. E aquele pastor dos pastores que é Deus. E isso é muito importante, porque como ovelha, ele precisava se deixar conduzir, se deixar acompanhar, se deixar guiar por esse pastor. O Salmo 23 é o salmo mais conhecido. Eu acho que a maioria das pessoas do mundo conhecem o Salmo 23, até pessoas que não são nem cristãs. Mas o importante não é conhecer o Salmo 23, e sim conhecer o pastor do Salmo 23. Esse é o grande desafio, conhecer realmente quem é Deus. Quando eu sei quem é Deus, quando eu já sei que Ele é o meu pastor, que Ele está comigo, que Ele é quem está cuidando da minha vida, eu já entendo que quando Ele fala essa palavra, nada me faltará, não significa que Ele vai me dar de tudo. Ele vai me dar daquilo que eu preciso. Ele vai sustentar aquilo que é essencial para mim. Porque às vezes pensamos que como fala que nada me faltará, significa que eu vou ter tudo, até as coisas que eu nem preciso ter. Mas Deus, Ele vai nos sustentar, mas daquilo que Ele sabe que eu preciso. Então lembre-se, o primeiro para fortalecer a fé, não esqueça quem é Deus. Isso é extremamente importante e necessário para o cristão, porque é o Deus que estamos buscando. Conhecer a Deus
nos permitem nos aproximarmos dele com liberdade, com confiança e totalmente rendidos, porque sabemos em quem temos colocado nossas mãos. O segundo ponto importante hoje, para aprendermos como fortalecer nossa fé nas dificuldades. Ore mesmo que você não queira orar. Porque eu conheço essa sensação de não querer orar, de ter preguiça, ou de estar desanimado, ou de estar cansado, ou de estarmos distraídos. Mas é necessário orar mais ainda quando eu não quero orar. Ali é quando eu mais preciso orar, é nesses momentos. Vamos ver o que Davi declarou no versículo 2 do Salmo 23. Vamos ler? Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Isso é o que ele faz, né? Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. É interessante porque, o que significa? Isso é o sustento espiritual. Isso é o sustento espiritual. Isso é o sustento espiritual. Isso é o que nós precisamos receber, nos abastecer de Deus. É isso. Quando nós oramos, estamos indo na direção certa. Deus tem o melhor lugar para nos dar. Verdes pastos e águas tranquilas. Essa é a oração. Essa é a presença de Deus, o sustento eterno do nosso coração. Não há outro lugar onde eu possa encontrar as coisas. Você pode até dormir porque está cansado e dormir, mas eu tenho certeza, você vai acordar do mesmo jeito, igualmente cansado. Porque quando o cansaço é espiritual, quando o cansaço é emocional, não há sono que traga descanso. O corpo foi feito para que o nosso corpo descansasse fisicamente, mas emocionalmente ele precisa algo a mais. E nós temos essa linda vantagem, a presença de Deus, a oração, a comunhão, entrar na presença do Senhor. E se você não quer, é só dizer, Senhor, eu não quero, mesmo assim eu estou aqui e eu vou insistir, mesmo cansada, mesmo não querendo dizer nada, mas fica na presença do Senhor. Não deixe, não desista da oração. Ore mesmo não querendo orar. O terceiro ponto importante para fortalecer essa fé nos momentos da dificuldade é com a palavra do Senhor. É importante que continuemos lendo, estudando, que continuemos ali grudados da palavra do Senhor. No versículo 3 do Salmo 23, Davi volta a falar. Versículo 3. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, ele honra o seu nome. Se algo tem a palavra de Deus, é que ela renova nossas forças. Nela encontramos a resposta para tudo. Mas o importante aqui não é ver a palavra de Deus só como aquelas promessas bonitas que eu recebo. Não, elas são vivas, é eficaz, são instruções, são mandamentos, são promessas, é o ensino que ele tem para nós, é a guia, a instrução do Pai. Davi está falando que as suas forças se renovam em Deus. E ele é guiado pelo Deus mesmo. E que até Deus honra isso, né? Sua palavra, tudo. Então, quando nós vamos na palavra de Deus, quando nós vamos estudar a palavra do Senhor, ler a palavra do Senhor, nossa vida começa a se renovar. Não busque a palavra só por encontrar uma resposta. Somente vai na palavra. Estude, cresça, só lendo. Não precisa buscar uma resposta direta desesperado. Deus vai responder da forma como Ele quer. Mas a palavra, ela é mais que uma resposta imediata. Ela é o sustento eterno do nosso coração. Então, não deixemos do lado as escrituras quando estamos na dificuldade, porque são a proteção para o nosso coração. Quarto ponto importante para considerarmos hoje em relação a renovar nossa fé. Permaneça na proteção da comunhão com Deus, da comunhão com a palavra, da comunhão com os irmãos. Tudo que envolva essa vida de fé.
Às vezes fala, mas eu oro, mas você não está se congregando, ou você não tem comunhão com outros cristãos, outros irmãos, ou você não gosta. Eu sei que às vezes existe resistência por muitas situações, mas o modelo de Deus não é ficarmos isolados. O modelo de Deus é a comunhão com os irmãos, a koinonia também, a comunhão com Ele, com o seu Santo Espírito, com Deus, com sua palavra. Mas quando permanecemos em tudo, nós de alguma forma protegemos nosso coração, nos ajudamos. E no versículo 5, Davi declara o seguinte, vamos ler? Salmo 23, versículo 5. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Aqui Davi está falando algo bem interessante. As ovelhas, a unção, por exemplo, o azeite, tem algumas características. Pode ser porque às vezes podia servir como para curar as feridas, às vezes também podia ser usado colocando na cabeça. Alguns falam que era para um tipo de destes que é para repelir insectos e bichos que chegassem no animal e fizesse algum tipo de mal para ele também. Então, para isso era uma forma de proteção, o azeite também, ou de cura, né? No caso também. E Davi fala que ele se sente ungido. E se nós vamos à unção, também aquela consagração, aquela entrega, aquela separação de Deus para a nossa vida, aquele ato de dizer, este é meu, eu estou guardando, eu estou cuidando, eu estou protegendo ele, eu estou guardando a sua vida. Ele é o único que pode preparar diante de tudo que nós não imaginamos. Ele tem uma porta aberta, ele nos conduz a lugares diferentes, e às vezes você quer fazer isso sozinho, mas Deus também coloca pessoas do seu lado para ajudar nesse processo. A vida de fé não precisa viver de forma individual ou sozinho. Você tem irmãos, Deus também usa pessoas, também usa o irmão da fé, também usa pessoas que até não são nem cristãs para falar conosco. Então, não desistamos, não desistamos da comunhão, do compartilhar desse derramamento de amor especial também que se dá quando estamos na unidade da fé. Mas lembre-se, Deus é que nos surpreende. Ele que nos surpreende, Ele que nos honra, Ele que nos dá o que nós precisamos. Não é da igreja, não é o pastor, não é o lugar, nada disso vai suprir. É Deus quem supre. E também não é a igreja quem honra, é Deus quem faz isso. Então é Deus que quer honrar a sua ovelha, é Ele que quer cuidar dessa ovelha, é Ele que quer nos conduzir e nos sustentar. Então sempre vamos estar expostos, sempre vamos ter que enfrentar pessoas, sempre vamos ter que enfrentar situações. Então deixa que a unção de Deus seja esse azeite protetor, essa força do Espírito Santo, essa presença eterna na sua vida, que já foi derramada sobre você e sobre mim, e que seja abundante. Ele está nos guardando de todo aquilo que possa, talvez, entrar no nosso coração, atingir nosso coração e a nossa fé. E por último, lembre-se que tudo passará. E isso é muito importante. Tudo passará. Davi, na última parte, no versículo 6, ele faz uma declaração muito bonita também. Ele fala assim no versículo 6. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Davi fortaleceu sua fé com a eternidade, com a visão da eternidade. Davi estava olhando não somente nesse momento, fazendo uma analogia bonita, um verso bonito, vendo a Deus como um pastor nesse tempo, nesse momento. Ele estava se visualizando até a eternidade. Eu viverei na casa do Senhor para sempre. Isso vai passar. Isso com certeza vai mudar. Isso com certeza vai acabar. Mas eu preciso entender que a esperança, as promessas, as palavras de Deus, elas não passam. Elas não acabam, elas continuam e elas vão se cumprir por acima de tudo. E isso é muito importante. Quando nós lembramos da essência de Deus, quando nós lembramos que Ele é eterno, sabemos que tudo nele é eterno. Seu amor é eterno,
Sua bondade é eterna, sua fidelidade é eterna, sua palavra é eterna. Isso é o que traz paz ao nosso coração no meio das dificuldades. Essa dificuldade vai passar, mas não precisa passar e deixar o meu coração totalmente afetado. Ela pode passar e vai passar, mas eu posso permanecer firme porque eu fixei o meu olhar naquilo que é eterno, naquilo que é verdadeiro, naquilo que Deus já prometeu. Então, para concluir, só lembremos, não esqueça quem é Deus. Ele é o seu pastor. E como pastor, Ele é provedor e é aquele que nos sustenta, nos guarda. Voltemos à oração, voltemos à palavra, voltemos à comunhão com os irmãos, voltemos à presença do Pai. Todos vamos passar pelas mesmas coisas. Todos, de um jeito diferente, num tempo diferente, mas vamos passar pelas mesmas coisas. Só que a diferença é que eu posso passar com aquele pastor que está me conduzindo, com aquele pastor que está me guiando, com aquele pastor que está me sustentando e que está ajudando o meu caminho para eu não ir só. Vamos orar, vamos guiar, vamos entregar nossa vida nas mãos do pastor. Amado Deus eterno, eu quero te agradecer neste tempo, Senhor. Obrigado por me lembrar do mais importante, que como ovelhas, Tu és o pastor que cuida de nós. Senhor, Tu és quem guarda nosso caminho. Tu és quem conduz nossa vida. Tu és quem está conosco, nos acompanhando e guiando nossos passos. Senhor, eu peço hoje para que Tu sejas essa luz em cada coração que está nas trevas neste momento, passando por algum momento onde sinta, Senhor, essa tristeza, essa solidão, esse medo, esse perigo, Senhor. Tu és aquele que está do lado de cada um deles, Senhor. E eu peço para que seus olhos sejam abertos, ou seus ouvidos, para que possam ouvir a voz daquele que chama, daquele que está conosco, daquele que nos acompanha. Bendito Pai, toma o controle das nossas vidas. Toma, Senhor, nossos corações. E hoje queremos nos render e ir a beber das melhores águas e comer do melhor pasto e ser sustentados, guardados, ungidos, protegidos por Ti, bendito Pai. Com aquela certeza que na casa do meu Pai morarei por muito tempo, para sempre. Por isso você mesmo faça essa declaração de fé e diga: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Obrigado, Senhor, porque Tu és o sustento da nossa vida. Em nome de Cristo Jesus oramos, Senhor. Amém. Bom, mulheres lindas e de fé, eu espero vocês para a próxima semana, mais uma linda mensagem de luz, de esperança, através da palavra do Senhor para você e para mim. Se você gostou desta mensagem, convido para você compartilhar também com outras amigas, dar o like, mas o importante é que possa transmitir a mensagem para que também possa chegar a outros corações essa luz de esperança àquele que precisa. Um abraço e até a próxima semana. Deus abençoe. Tchau, tchau.